Você tem o hábito de rotular a si mesmo e aos outros? Olá pessoal, meu nome é Natana, eu sou psicóloga e hoje eu gostaria de conversar com você sobre algo que é bem comum a gente fazer e muitas vezes a gente não percebe ao longo do nosso dia o quanto que a gente está fazendo e o quanto que isso pode estar interferindo na nossa vida. A questão da rotulação. O que é a rotulação? É quando a gente olha basicamente para alguma coisa, para alguém ou para a gente mesmo e coloca um rótulo nisso. Por exemplo, a gente define a pessoa, né, ou a gente mesmo a partir de uma característica. Essa pessoa é chata, a gente é incompetente, aquela pessoa é burra, não consegue fazer as coisas, certo? E a gente passa a ver então tanto a outra pessoa quanto a gente mesmo como se a gente só fosse isso, né? A gente se coloca dentro de uma caixinha como se isso definisse a gente ou aos outros. E por que isso é um grande problema? Primeiro, porque ninguém é composto por apenas uma característica. A gente não é só chato, só incompetente, só incapaz, enfim. Certo? Muito pelo contrário, as pessoas são compostas tanto por características boas quanto por características ruins. Segundo, como eu venho falando nos outros vídeos, essa questão de chato, incompetente, não capaz, é uma questão muito de ponto de vista, né? O que é não ser capaz, o que é ser incompetente, o que é ser chato? Isso é algo que muitas vezes não se tem um consenso do que define, né? Muito pelo contrário, cada um vai formar uma opinião a respeito disso a partir das suas próprias características. Logo, não se tem um consenso, porque o que é chato para mim não é chato para outra pessoa, o que eu acho competência não é o que a outra pessoa acha, então os rótulos não são verdadeiros. E acabam justamente fazendo com que a gente distorça muitas vezes a realidade por conta deles, ok? Então assim, gente, o que a gente faz para mudar isso na nossa vida? Então, a gente pega a primeira coisa e começa a descrever as pessoas ao invés de rotular elas. Como assim? Escrever é dizer determinado comportamento da pessoa é assim. Exemplo, essa pessoa ela tem o hábito de chegar e não cumprimentar ninguém, ou ela chega e já começa a falar da vida dela, sem perguntar como é que os outros estão, enfim. E eu não gosto disso, ao invés de dizer, essa pessoa é chata, essa pessoa é inconveniente. E quanto a mim mesma, eu estou com dificuldade para fazer determinada tarefa, ao invés de dizer, eu sou incompetente, certo? Então, assim, a gente passa a descrever comportamentos, que todo mundo vai ter comportamentos bons e comportamentos ruins, ao invés de definir a pessoa a partir de um rótulo como se ela fosse só aquilo. Até porque, gente, tem uma outra questão, só para finalizar, que acontece muito, que é um fenômeno dentro da psicologia, que é o efeito halo. Que é assim, o primeiro contato que a gente tem com a pessoa, a gente tende a focar numa característica específica dela. E se essa característica for uma característica negativa, a gente vai, nos próximos contatos com a pessoa, tendenciar a olhar ela sempre com base nessa característica. Então a gente só vai ver essa característica na pessoa nas próximas vezes que a gente encontrar com ela, o que vai limitar muito a nossa visão e a nossa interação com aquela pessoa, porque se no primeiro contato eu achar essa pessoa é inconveniente, pronto, tudo que ela fizer eu vou estar sempre focando que aquilo é inconveniente por conta desse efeito halo que eu formei com relação à pessoa. Então assim, gente, dica de hoje, vamos passar a descrever tanto a gente quanto aos outros em relação aos nossos comportamentos, ao invés de definir a pessoa ou a gente mesmo com base numa única característica, porque definitivamente isso não define ninguém, ok, gente? Se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no meu canal no YouTube, curtam a minha fanpage no Facebook e é isso. Um abraço e até mais!